Olá, povo de Deus. Chegado o momento do nosso devocional diário. Estamos lendo, neste começo de ano, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. E hoje vamos fazer a leitura do capítulo 4, que vai falar sobre a tentação de Jesus, a partir do versículo 14, o tema é Jesus é expulso de Nazaré. E a partir do versículo 31, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. E a última porção, que conclui a leitura do capítulo 4, é a cura da sogra de Pedro. Vamos à leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, a tentação de Jesus. Diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão onde ele havia sido batizado nas águas por João Batista. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Vejam que nessa segunda investida de Satanás, o Senhor responde no ponto que é o ponto mais importante da tentação de Satanás. Primeiro ele começa com uma mentira, porque ele é o pai da mentira, onde ele diz que tudo aquilo lhe foi dado e eu dou a quem quero. Na verdade, Deus é quem é o dono de tudo. Deus é quem governa o universo. O demônio, diabo, Satanás, influencia, sim, por ser um ser espiritual, influencia, atua, mas com a permissão de Deus. O coração do rei, o coração do príncipe, do presidente, está nas mãos de Deus, bem como toda a terra. O salmista é bem claro: do Senhor é o céu e a sua plenitude. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Vejam então que ele, assim como fez lá no jardim, não, Deus não falou isso não. Deus não quer que você saiba sobre a ciência, sobre o bem e o mal. Ele sabe que você vai ser igual a ele, olha.
a astúcia, a malícia de Satanás, né? Então aqui ele diz: dar-te-ei todo este poder e a sua glória. Não pode fazer isso senão com a permissão de Deus. Mas aí ele pede para que Jesus, em recebendo isso, primeiro que se proste diante dele e o adore. Uma mentira, um engodo, um engano, uma falácia e ainda uma presunção de Satanás, do diabo, querendo que o Filho de Deus lhe preste adoração. A palavra de Cristo é direta, nem leva em consideração a mentira de Satanás, mas ele diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás, só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, antes de prosseguir aqui na leitura, Satanás, o diabo, Lúcifer, é mentiroso. Pai das fake news, né? Se a gente pode usar esse termo no presente momento, né? Então, muitas, e isso serve para nós também, cristãos. Muitas investidas do inimigo são mentiras, enganos, engodos. Né? Pense na idolatria. O que é senão grandes mentiras, grandes engodos para seduzir massas? Alguém encontrou na beira do rio certa coisa. Alguém fez isso, fez aquilo. Mentira. Falácias para ludibriar multidões essas que, rendendo-se a essas mentiras, migram para a idolatria, levantando medianeiros, levantando intercessores, que a palavra de Deus não aprova. A palavra de Deus diz que só há um mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo, homem. Veja se você não está vivenciando uma vida religiosa fundamentada numa mentira de Satanás. Prosseguindo, Jesus é expulso de Nazaré. Versículo 14, do capítulo 4 do Evangelho, segundo escreveu Lucas. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres.
Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua doutrina era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo: que palavra é esta que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galiléia. Glória a Deus, né? Então aqui nós passaremos a ver, já estamos vendo aqui no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Lucas,
os milagres, os discursos, as realizações, as manifestações de poder do unigênito Filho de Deus, de Jesus. É maravilhoso ler acerca de Jesus nos Evangelhos. É bênção para nós. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.